porque o que hoje entendemos por terra indígena é o que está reconhecido na Constituição Federal de 88. E o que diz a Constituição Federal de 88 é que é um direito originário dos povos indígenas, portanto, que precede a formação do Estado brasileiro. A Constituição Federal de 88 tem a terra indígena como aquelas que são utilizadas para as atividades produtivas das comunidades, né, para a preservação dos recursos ambientais, para a reprodução física e cultural dos povos, enfim. São terras que se destinam à posse permanente, né, dos povos indígenas, e são terras, segundo a Constituição, inalienáveis e indisponíveis, portanto, não podem ser dedicadas a outra coisa que não seja o usufruto exclusivo dos povos indígenas. Então, com esse arcabouço, digamos, de como é que a terra indígena é reconhecida na Constituição Federal, evidentemente teria características para ser um território livre, né? Terra livre desses grandes empreendimentos. São espaços onde os povos indígenas têm direito de construir seus projetos de vida, conforme a suas próprias lógicas de territorialidade, suas próprias dinâmicas socioculturais, e, portanto, assim, qualquer exploração de bens naturais por parte de terceiros é algo que tá vedado, a rigor, a priori, né? Qualquer empreendimento, claro, tem a questão da mineração e aproveitamento de recursos hídricos que a Constituição deixou aberto, mas qualquer empreendimento dentro de terras indígenas, ele, que sempre foi uma pressão muito grande por parte da elite econômica, ele pelo menos deveria respeitar o direito dos povos indígenas à consulta prévia, livre e informada, né, antes de poder avançar. Então, com tudo isso aí, eu te diria que sim, que a forma de organização das terras indígenas caracterizaria esses territórios como territórios livres. Claro que a realidade está muito distante disso, né? Porque há muitas terras que não estão demarcadas, porque terras indígenas demarcadas e homologadas estão tendo permanente invasão, permanente ocupação ilegal do território, exploração de bens naturais de forma ilícita, e aí falamos do garimpo, falamos de madeireiras, falamos de caça e pesca ilegal, falamos de, enfim, de ampliação de áreas para o agronegócio, a questão da soja. Tudo isso está acontecendo, assim como está acontecendo uma pressão, né, permanente para que, inclusive, aquelas terras indígenas que já estão homologadas sejam colocadas à disposição do mercado, que isso seria a proposta do governo Bolsonaro agora com o projeto de lei 191 de mineração em terras indígenas. O que ele pretende é que terras indígenas homologadas sejam abertas ao mercado da mineração, né? Portanto, aí deixariam de ser livres, né? Dependendo de quem é que define a questão de territórios livres, né? Se o território livre entendemos que é aquilo que o Estado determina como que esses seriam considerados territórios livres, realmente aí há uma intervenção do Estado, né? Que é ele quem define o que é livre e o que não é livre de empreendimentos como a mineração. E então aí eu concordo com que, além disso, deve ser respeitado o direito da comunidade a que, mesmo que seu território não seja considerado um território livre, ela possa efetivamente manifestar qual é seu projeto de vida e, portanto, dizer não. Porque dizer não é uma forma de dizer sim. Quando você está dizendo não a um empreendimento, você está dizendo sim, por exemplo, a um polo de agroecologia. Você está dizendo sim a alternativas. Você está dizendo sim a como é que você quer viver no seu território, né? E esse direito deve ser respeitado. Se você vai para por exemplo, o Código de Mineração que existia no Brasil até 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele determinava o que seriam terras livres, áreas livres de mineração, né? Aí o Michel Temer, no governo Temer, fez aquele decreto, né? Um decreto em novembro, acho que foi de 2018, substituindo o Código de Mineração. Mas o que ele fala, o Código de Mineração? Quando ele fala áreas livres, né? Na verdade, o conceito para o Estado é áreas livres, quer dizer áreas disponíveis para minerar, né? Esse é o conceito deles. São áreas livres, portanto, pode ser minerado. E a partir daí eles definem áreas livres são todas menos, e aí o que poderia ser para nós outros territórios livres de mineração. Só que qual é o conceito desse menos para eles? É impressionante o decreto, né? O decreto diz
todas as terras são livres, menos aquelas que já têm um requerimento de autorização de pesquisa anterior. Ou seja, são todas livres, menos aquelas que já foram requeridas anteriormente. Portanto, todas são livres para mineração. Aí não há nenhuma salvaguarda, aí não há nenhuma proteção para nenhuma situação, né? Não existe por parte do Estado nem a perspectiva de que determinados territórios possam ser, por interesse público, salvaguardados de empreendimentos altamente agressivos, como a questão da mineração, muito menos o Estado brasileiro entende que determinadas comunidades têm o direito de dizer que não, né? Então, acho que em termos de mobilização popular, é claro que a perspectiva é lutar por esse direito a dizer não, né? É lutar para que a definição de territórios livres seja definido pelas próprias comunidades que habitam e que usufruem o território. E que eles sejam os que definam nosso território é livre de tudo isso, por quê? Porque nossa forma de habitar e de ocupar é desta forma, é assim como nós queremos ocupar esse território. Então, há todo um trabalho aí para ser feito, e isto não diz respeito só para povos indígenas, mas principalmente para outras comunidades tradicionais. Até porque povos indígenas têm de alguma forma um marco legal com a questão do direito à consulta, da Convenção 69, que eles podem acionar, né? Mas outras comunidades tradicionais, elas precisam, né? E precisamos todos, digamos, né? Construir essas estratégias para que o direito a dizer não seja garantido, independentemente do que o Estado considere um território livre.